sublime sacramento, adoremos nesse altar, pois o Antigo Testamento deu ao novo seu lugar. Olá, povo lindo, povo abençoado de Deus, a paz de Jesus, o doce amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Hoje é quinta-feira, dia 11 de junho, hoje é dia de solenidade de Corpus Christi, hoje é dia do corpo e sangue de Cristo. Nós, como católicos, acreditamos, temos fé, que já não é mais o pão, já não é mais o vinho, mas é o próprio corpo e sangue de Cristo que nos alimenta, que nos dá a graça da vida eterna. O Evangelho de hoje nos convida a viver o Evangelho de São João, capítulo 6, dos versículos 51 ao 58. E nos diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: Como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei o último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse episódio, Jesus está no discurso sobre o pão da vida. Reunido com seus discípulos, com a multidão, com os judeus, que esperavam o Messias, e o próprio Cristo se apresenta como Filho de Deus, o próprio Messias, e eles não acreditaram. E Jesus, nessa discussão, nesse discurso, ele diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão, Jesus está dizendo para mim e para você, homem e mulher de Deus, a todos que nos assistem neste momento, quem comer deste pão, que é Ele próprio, viverá eternamente. Está claro que Jesus se faz no pão, que Jesus se faz no vinho. Ele é o próprio corpo, ele é o próprio sangue. E diz: E o pão que hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Meus amados, nós precisamos mergulharmos neste mistério, nas profundezas que a palavra de Deus ela tem para nos ensinar, nessa riqueza. Nós precisamos escutar essa palavra e ela precisa entrar no nosso coração e transformar a nossa vida. É o próprio Cristo que se faz no pão, seu corpo, no vinho, seu sangue. É o próprio Cristo que se doa por mim e por você, nessas duas espécies, para nos alimentar, que é o remédio da nossa alma, para nos dar a vida e vida eterna, porque o próprio Cristo diz, meus amados, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Vou repetir, versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 55. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Essas são as palavras do próprio Cristo se revelando para mim, para você, que Ele é o alimento da nossa alma. E quem come deste pão, quem bebe deste vinho, quem come deste corpo e bebe desse sangue, terá a vida eterna. E olha o que ele diz: quem come deste pão viverá eternamente. Jesus é o pão da vida, que nos traz a alegria, que nos traz o conforto, que nos traz a paz. Nessa quinta-feira, dia da solenidade de Corpus Christi, embora as igrejas estão fechadas para a missa presencial, nós teremos a missa online, pelas redes católicas de televisão, que nós possamos comungar espiritualmente. Aqueles que podem ir à missa em alguns lugares estão tendo presencial, com certas restrições. Faça com muito ardor no coração, com muita alegria, com muita paz. Vá à igreja, não perca o tempo. E aqueles que não podem, aqueles que nós que temos que ficar em casa, façamos também com o mesmo ardor. Comunguemos o corpo e o sangue de Cristo espiritualmente, para nos fortalecer nesses tempos difíceis. E olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1381. A presença do verdadeiro corpo de Cristo e do verdadeiro sangue de Cristo neste sacramento, na Eucaristia, não se pode descobrir pelos sentidos, diz Santo Tomás, mas só com fé, baseada na autoridade de Deus. Por isso, comentando o texto de São Lucas, capítulo 22, versículo 19, aonde diz: isto é o meu corpo que será entregue por vós, São Cirilo declara: não perguntes se é ou não verdade, aceita com fé as palavras do Senhor, porque Ele, que é a verdade, não mente. Presta atenção, homens e mulheres de Deus. Deus não mente. A palavra é vida, é fonte inesgotável também para nós. A palavra de Deus, o próprio Cristo diz: eu sou o pão da vida. E aonde o catecismo nos ensina, através de São Cirilo, que as palavras do Senhor aceite com fé, porque Ele, que é a verdade, não mente. Que nesse dia da solenidade de Corpus Christi, nós possamos viver fielmente a sã doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Que Deus possa nos dar a coragem e a graça de testemunharmos com muita fé a vitória de Cristo em nossa vida, mesmo nas dores, mesmo nos sofrimentos, mesmo nas dificuldades. Nós somos mais do que vencedores. Você é de Deus, viva a santidade. Você é uma bênção. Valeu!